Bom, boa noite a todos. Vamos falar na aula de hoje sobre nulidade. Nulidade no processo civil, que tem algumas peculiaridades, né? Bastante interessantes, mas difere substancialmente do sistema processual penal, tá? Então, o que eu vou falar aqui é sobre o sistema civil processual. Eu até brinco com os alunos falando o seguinte: olha, o processo civil ele é um sistema mais rígido para decretar nulidades. Não é qualquer situação que vai ensejar a nulidade do processo. Já o processo penal, não. Como ele lida com a liberdade das pessoas, a liberdade das partes, ele é um processo mais sensível, né? Eu até fazendo uma metáfora com o futebol, eu brinco falando que o processo civil é como se fosse o futebol inglês. Para se marcar uma falta, tem que ser uma coisa clamorosa, né? Uma entrada por trás, algo assim, bem feio, né? Já no processo penal, é como se fosse futebol brasileiro, né? Qualquer balançada no cabelo do Neymar, você já marca a falta, né? Então, por isso que eu falo que ela é mais sensível. Então, aqui, ele é todo instrumentalizado para manter os atos rígidos, né? Os atos íntegros. A grande ideia aqui, quando a gente fala em nulidade, nós estamos falando o seguinte: é uma velha ideia que fala o seguinte: quem trabalha mal trabalha duas vezes. E o processo, ele sendo um procedimento desenvolvido em contraditório, esse procedimento ele tem que estar previsto em lei. A previsão em lei do procedimento, ela confere uma garantia para as partes, garantia de obediência, e que confere a essas partes, a todas as partes, uma previsibilidade do sistema. E confere também o que a gente busca sempre, né, a segurança jurídica. Então, a forma prevista, né, que é o que nós vamos estudar, competição inicial, né, a admissibilidade da petição, depois a citação do réu, audiência de mediação e conciliação, defesa, depois a fase organizatória, fase probatória, sentença. Esse procedimento ele vem todo demarcado em lei, previsto em lei. Então, o grande propósito é conferir previsibilidade, eu saber como que o procedimento vai se desenvolver. Se o processo está parado lá na defesa, eu sei que o próximo ato após a oferta da defesa, é a réplica. Né? Não, já foi ofertada a réplica. Então vai para o juiz vai averiguar se é o caso de extinguir o processo ou não, né? Enfim. Então, a forma, ela confere previsibilidade. E a forma também, ela é uma garantia processual. Então, quando a gente fala em devido processo legal, nós estamos falando também do respeito ao procedimento previsto em lei. Então, esta é uma primeira característica elementar que vocês têm que mentalizar, ok? Então, e quando a gente fala em nulidade, nós estamos falando em inobservância da forma prevista em lei, inobservância das regras do jogo processual. Então, essa é uma outra percepção que vocês têm que ter. Uma terceira percepção, que é elementar aqui na teoria das nulidades, é que a nulidade não é na perspectiva da parte, não é da sua perspectiva, do autor ou na perspectiva do réu, é na perspectiva do juiz. Esse é um outro ponto. É igual no futebol, é igual no vôlei, no basquete, não é? Então, não é na visão do autor ou na visão do réu que você vai decretar a nulidade, é na visão do juiz. Então, ela tem sempre que ser decretada pelo magistrado. Por mais evidente que seja para nós, as partes, né? Não observou uma garantia. Então, ela depende sempre da decretação judicial. Então, é bem similar aos esportes. Se o juiz não apita, né, a falta, segue o jogo. Aqui é a mesma coisa no processo civil. Então, esses são os três pontos que vocês precisam mentalizar, tá? É a ideia de que forma é garantia e confere segurança jurídica e previsibilidade. Isso é um desdobramento do devido processo legal, né? De que outra percepção de que quem trabalha mal trabalha duas vezes e também de que a percepção judicial é a que vai de fato importar. A nulidade ela é decretada pelo juiz, né? Então são alguns pontos de amarração que você precisa ter em mente, tá bom? Ainda a
doutrina classifica as nulidades em nulidades absolutas e nulidades relativas. A gente chama de nulidade absoluta quando a inobservância da forma afeta questões estruturais do sistema processual civil, as chamadas normas de interesse público, como as garantias processuais, que nós estudamos lá nos princípios, que vai ser até objeto da prova de vocês, né? Contraditória, pela defesa, publicidade, fundamentação das decisões, é o que geralmente acontece de nulidade, né? Então, essa base, né, principiológica, o respeito às garantias, a sua inobservância acarreta na nulidade absoluta do processo. Ainda, nós temos as condições da ação e os pressupostos processuais. Então, o que vocês viram lá em teoria geral do processo. Então, as condições da ação, legitimidade para a causa e o interesse processual. O interesse processual é retratado pelo binômio necessidade daquilo de quem pede e a utilidade, né, da providência jurisdicional que está sendo pedida. E os pressupostos processuais, nós temos 3 categorias de pressupostos processuais. Os pressupostos processuais podem ser de existência, de validade e os pressupostos negativos. Pressupostos de existência, né? Nós temos, eu vou até aqui compartilhar uma página aqui que eu tenho aqui no capítulo do meu livro, que eu pus aqui para vocês. Só um minuto, que eu tenho que fuçar aqui no sistema, pelo menos para vocês verem alguma coisa, para não ficar aqui só na papoterapia, né, meus caros? Papoterapia, janela, nulidades. Estão vendo? Essa é a parte, acho que não apareceu aqui ainda. Aparecendo aí para vocês? Ah, apareceu. Ok. Reparem, temos essas 3 classes de pressupostos, que vocês veem isso lá na teoria geral do processo. Tá? Pressuposto de existência, nós temos a demanda, para que o processo exista, é chamado de pressuposto de existência, porque são requisitos essenciais para que o processo exista. Então, para que um processo exista, precisa ter demanda, ou seja, tem que ser proposta uma ação por causa do princípio da inércia jurisdicional. A jurisdição ela é inerte, então, para romper a inércia tem que ser proposta uma ação. Então, para que o processo exista, nós temos que ter a propositura de uma ação. Então, por isso que eu falo que o primeiro requisito de existência é demanda. E tem que ser perante um órgão jurisdicional. Porque nós estamos falando de processo judicial, então essa ação tem que ser proposta perante um órgão jurisdicional. E aí, nada de falar em juiz aposentado, que o juiz aposentado ele não está investido de jurisdição, ok? Então, o juiz aposentado não está investido de jurisdição. Se ele profere uma decisão, imaginar a aposentadoria dele saiu na sexta-feira, não é? Sexta-feira saiu publicado no Diário Oficial a aposentadoria. Então, hoje, segunda-feira, ele já é um juiz aposentado, ele é um ex-juiz, não é? Então, se ele vai lá, eu vou fazer a saideira hoje, né? E vou proferir ali algumas sentenças. Esses atos são todos inexistentes, porque ele não está mais investido de jurisdição, ok? E o terceiro requisito dos pressupostos de existência é a citação. A citação. Por que a citação? Porque por meio da citação, voltando aqui, né? Estão me vendo? A citação ela é pressuposto de existência porque quando a ação é proposta, ela só existe para o autor. Porque só tem a demanda proposta pelo autor e o juiz. Então, para que se forme o trinômio autor, juiz e réu, nós precisamos de ter a citação. Então, a citação é pressuposto de existência para o réu. Sem a citação, o processo não existe para o réu. Então, reparem, faltando esses pressupostos, o processo ele é totalmente inexistente. Inexistente, essa é a palavra. E, obviamente, todos os atos praticados sem o respeito a isso, os atos são totalmente nulos. Nulos. Então, essa é uma consequência séria que você precisa mentalizar. A terceira, a segunda classe, né, de pressupostos, né, que nós coloquei ali para vocês, vou compartilhar aqui novamente, são os pressupostos de validade. Validade. Então, lembre-se, olha aí,
Está aparecendo aí na tela para vocês. Então, eu acabei de falar dos pressupostos de existência. Demanda, órgão jurisdicional e citação. Para se falar de pressupostos de validade, nós vamos pegar esses 3 elementos que eu acabei de dizer e vamos adjetivá-los. Demanda, ela é instrumentalizada por meio da petição inicial. Petição inicial, ela vai então ser adjetivada, ela tem que ser apta. Petição inicial, apta. E aí nós vamos estudar, quando estivermos entrando em processo de conhecimento, não vai demorar, nós falaremos sobre os requisitos da petição inicial. Está basicamente lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, meus caros, a observância dos 319 ele tem que ter pensamento, qualificação, fatos, fundamentos jurídicos, pedido, requerimentos. A observância desses requisitos é essencial para que a petição inicial seja apta, válida. Olha só. Então, percebam, primeiro elemento que eu falei, demanda. Então, eu adjetivei para falar de pressuposto de validade. Essa demanda ela precisa ser apta. Petição inicial apta. Eu falei como segundo elemento do pressuposto de existência, eu falei do órgão jurisdicional. Então, não basta que o órgão jurisdicional exista, esteja investido em jurisdição. Ele precisa ser um órgão jurisdicional competente. Por isso que nós estudamos a matéria competência. Aliás, eu estou devendo para vocês o complemento sobre a matéria competência, né? Então, por isso que nós precisamos estudar as regras de competência. Porque o órgão competente, isso vai afetar os pressupostos de validade do processo. Ok? E eu falei do terceiro elemento, né, do pressuposto de existência, é a citação, lembram? Demanda, órgão jurisdicional, citação. Falei que a demanda, a petição inicial, ela precisa ser apta, o órgão jurisdicional precisa ser competente para que seja válido, e a citação também precisa ser válida. Nós vamos ter uma aula, talvez 2, que citação é muito relevante. Nós vamos ter 2 aulas sobre citação. E nós vamos falar de efeitos da citação, modalidade de citação, regras, por exemplo, voltadas ao oficial de justiça, em que ali nós vamos realçar os requisitos de validade da citação. Então, caso não sejam observados os requisitos de validade da citação, a citação será nula. Sendo nula, obviamente, afeta ali o pressuposto de validade do processo. Só para você ter uma ideia, nós temos algumas regras éticas para o oficial de justiça, quando ele vai fazer a citação. Por exemplo, se o citando está num culto religioso, tem que esperar acabar aquele culto religioso. Você não pode fazer interrupção. Você imagina estar lá numa Ave Maria, num Pai Nosso, e o oficial de justiça bate nas suas costas e fala, eu vim fazer a sua citação. Não é? Obviamente que isso gera uma nulidade da citação, ela é totalmente inválida. Se a pessoa está enferma, tem que se aguardar, por exemplo, está internada, está lá com o Covid-19, tem que aguardar ela se convalescer, para só então fazer a citação. Então, nós temos várias regras que afetam a validade da citação, ok? Falaremos isso no momento certo. Essa hoje não é a aula sobre isso, tá bom? Bom, pressupostos negativos. Pressupostos negativos. Explica ele para o colega lá no grupo do WhatsApp que ele tem um canal dentro do Blackboard que eu criei que tem essa sala. Se vocês entraram, né, ele deve ver também. Eu vi que alguém mandou um WhatsApp aqui no grupo, mas eu não posso interromper aqui para responder ele. Se vocês puderem, por gentileza, eu agradeço. Pressupostos negativos. Cuidado, os pressupostos negativos, o raciocínio aqui é o inverso. São requisitos que não podem estar presentes. Que se estiverem presentes, vai gerar a extinção do processo, né? Então, o primeiro pressuposto negativo é a coisa julgada. Ora, se aquele caso já foi julgado, obviamente que se está sendo reproposta uma nova demanda, né, querendo rediscutir com aquelas mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir são os fatos e fundamentos jurídicos, ok? Então, mesmas partes, mesmo pedido, mesmo causa de pedir, essa segunda ação precisa ser extinta, porque ela já foi julgada, né? Então, daí se falar em coisa julgada. Então, o caso já foi julgado em definitivo. Qual que é a diferença para litispendência, que é o segundo requisito negativo, o segundo pressuposto negativo? Litispendência. Então, coisa julgada é o primeiro, o segundo, litispendência. Litispendência é quase a mesma coisa que a coisa julgada. Identidade de partes, pedido, causa de pedir. Qual que é a diferença? A diferença é que na coisa julgada, o caso já foi julgado.
Na litispendência, o caso está pendente ainda de julgamento. Está tramitando na justiça. Por isso chama de litis, significa litígio, pendência. É o litígio pendente, ok? Então, é muito similar. Coisa julgada e litispendência é muito similar. A questão é, na coisa julgada, o caso já foi decidido e na litispendência o caso ainda está pendente, tá? Então, se o caso está pendente, já tem outra ação em trâmite, por exemplo, está lá no tribunal, você está proibido de propor outra demanda idêntica com aquelas mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Então, essa a ideia, tá? Ah, ele repropôs. Essa segunda ação, então, deve ser extinta. E todo qualquer ato decisório praticado nessa segunda ação com as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir, esse segundo processo ele é nulo, totalmente nulo, tá? Olha a importância da teoria das nulidades, ok? O terceiro pressuposto negativo, falei então da coisa julgada como pressuposto negativo e falei da litispendência. Deixa eu sair aqui da partilha, porque senão depois na aula gravada eu vou ver eu saí da partilha, dali do partilhamento, porque senão na aula gravada o povo não me vê aqui nessa telinha. Essa telinha parece que só quem está ao vivo que assiste, né? Que vê eu falando. Então por isso que eu saí. Então eu acabei de falar, olha, de pressuposto negativo, da coisa julgada, da litispendência. O terceiro pressuposto negativo é a perempção. Perempção. Parece palavrão, mas não é. Perempção é uma situação rara de acontecer, mas não é impossível. Perempção significa o seguinte: é quando o autor propõe a demanda e, por culpa dele, o autor, o processo é extinto, sem julgamento do mérito. Ou seja, quando se fala julgamento do mérito, eu estou falando se a questão de fundo foi ou não foi decidida. Então, se eu falei que foi extinto sem julgamento de mérito, o processo foi extinto por uma questão formal. Formal. A perempção significa o quê? Que o autor deu aso à extinção do processo por 3 vezes. Ou seja, ele propôs uma ação, a ação foi extinta. Depois ele propôs de novo, e a ação foi extinta, sem julgamento de mérito, por questões formais. Depois ele foi lá e propôs de novo. 3 vezes ele propôs e deu aso à extinção do processo, por culpa dele, o autor. A quarta vez que ele foi propor a ação, aí ele perde o direito de ação. Quarta vez. Olha que loucura, né? Mas enfim, isso está lá no sistema, está lá no Código de Processo Civil. Eu não inventei isso, estou só te explicando, tá? Eu não tinha exemplo sobre isso, não tinha. Até que uma ex-sócia minha, ela é advogada trabalhista, eu não faço trabalhista, não entendo nada, mas ela outro dia chegou de uma audiência, né, essa minha ex-sócia, e chegou e falou assim, Murilo, eu consegui um exemplo de perempção. Eu falei, não brinca. Me conte, né, que pelo menos eu vou ter algum exemplo para contar em sala, na hora que eu tiver que explicar essa porcaria. Pois não. Ela falou assim, lá no processo do trabalho, na segunda versão dela, do jeito que ela está me falando, eu estou vendendo aqui para vocês, ok? Eu não entendo nada. Mas ela me falou o seguinte, lá no processo do trabalho, se o reclamante propõe uma demanda trabalhista e ele não comparece na audiência, o processo é extinto. É extinto sem julgamento do mérito, né? E agora até ele vai pagar custas, honorários agora. E lá, nesse caso que essa minha amiga me falou, o cara fez isso, ele propôs a demanda, não compareceu na audiência, o processo foi extinto. Aí depois ele foi lá e propôs de novo a reclamação trabalhista. E não compareceu de novo na audiência. O processo foi extinto pela segunda vez. Parecia que ele estava querendo atazanar o ex-patrão dele. Não é que ele foi lá e propôs pela terceira vez. E pela terceira vez ele não compareceu na audiência que foi marcada e o processo foi extinto de novo. Aí na quarta vez, olha que loucura, que sandice, né? Na quarta vez que ele foi propor a ação, aí o juiz aplicou a tal da perempção. O que é a perempção, então? Então, na quarta vez que o cara foi propor a reclamação trabalhista, o juiz falou, opa, você perdeu o direito de ação. Por que você perdeu o direito de ação? Porque você deu aso a 3 extinções do processo sem julgar o mérito. Ou seja, o seu processo foi extinto por 3 vezes, né, por questões formais, e no caso ali foi uma omissão dele, uma desídia dele não ter comparecido na porcaria da audiência. Então, a quarta vez que ele quis fazer gracinha, quis propor ação, ele perdeu o direito de ação, ok? Então,
Por isso que isso aqui também é considerado um pressuposto negativo, né? Então, olha que interessante. Se ele tentar uma quinta vez, o juiz vai ter que extinguir de novo. E se o processo prosseguir, né, nessa quinta vez, é tudo nulo. Tudo absolutamente nulo. Aliás, a partir da quarta vez, já é nulo o processo se desenvolver. Imagina que ele cria vergonha na cara e fala, não, agora vai, agora nós vamos, agora eu criei coragem, né? Então, eu vou comparecer na audiência. É tudo nulo, ok? Então, lembra do nosso contexto. Nulidades. Vício de forma. Tudo bem, meus caros? Tranquilo? É um exemplo maluco esse. Mas, enfim, como eu disse, eu não inventei isso. Isso está previsto no código, a tal da perempção, com P mudo ali. O segundo P é mudo, tá? Bom, ainda tem uma quarta hipótese de pressuposto processual negativo. Se eu falar que é negativo, pressuposto processual negativo, ele não pode estar presente. Se estiver presente, extingue o processo. Que é o seguinte, a quarta hipótese, a chamada convenção de arbitragem. O que é a convenção de arbitragem? Nos direitos disponíveis, que admitam autocomposição, as partes podem escolher ou irem para a justiça comum, né, a justiça estatal, né, ou elas podem escolher ir para a justiça privada. A justiça privada é o que a gente chama de arbitragem, né? Então, a arbitragem ela pode ser negociada num contrato, que a gente chama de cláusula arbitral, que vem previsto num contrato, geralmente lá no finalzinho, né? Vem previsto mais ou menos assim, olha, as partes, na eventualidade de ter algum litígio envolvendo o objeto deste contrato, as partes se comprometem a ir para a arbitragem, abrindo mão, obviamente, da justiça estatal. Imagina lá que um bonitão lá chega e fala, eu vou ignorar essa cláusula, não quero nem saber, eu vou propor ação na justiça mesmo e dane-se o mundo, né? O réu, né? Então aquele que figurou como réu no processo vai poder, numa preliminar de contestação, alegar convenção de arbitragem, né? E extinguir esse processo. Se o processo prosseguir mesmo assim, nulo, é nulo, ok? Então, olha que interessante, a convenção de arbitragem. Então, como eu disse, geralmente ela vem numa cláusula, em um contrato. Então, numa eventualidade daquele contrato ter algum litígio, alguma pendência, eles não vão para a justiça comum, eles vão para a arbitragem, tá? Pode ser também que as partes façam essa convenção de arbitragem após o litígio já ter instaurado. Até brinco, né? Imagina aqui que o muro do meu vizinho que caiu, né? Eu acho que foi por culpa dele, porque ele está fazendo uma reforma, e está mesmo. Né? Então, estou falando caso real. Está fazendo uma reforma aqui o dia inteiro. Pé, né? Minha sorte é que ele é do outro lado da minha casa. Mas, enfim, eu e minha esposa fazendo home office, não, beleza. Meu filho querendo dormir à tarde, né? Tá uma delícia. Ele não tá dormindo mais. Mas, enfim, imagina lá que o muro caia. Tá um litígio instaurado, né? Ele vai falar que eu vou falar que foi culpa dele. Ele imagina que ele fala, não, deu uma ventania aqui e tal, foi fato da natureza, deu uma tempestade e tal, não foi culpa minha. Eu posso chegar para ele, meu vizinho aqui também é advogado, eu vou falar, vamos fazer o seguinte, ao invés da gente ir para a justiça comum, que vai demorar para caramba, anos, né, para a gente decidir esse problema, vamos fazer o seguinte, nós vamos nos comprometer para uma arbitragem. A gente faz aqui um contrato chamado de compromisso arbitral. Então, compromisso arbitral é quando o litígio já existe. Já existe. Então, nós vamos para o compromisso arbitral e a gente nomeia ali um árbitro. O árbitro é escolhido pelas partes, é de comum acordo. E vamos fazer o seguinte, olha, vamos escolher um engenheiro. O engenheiro que vai ser o árbitro disso daqui. Ele vai analisar, nada melhor do que um engenheiro para saber se foi culpa sua, se não foi, se foi fato da natureza, se não foi. Lembra lá do fortuito, né? Do caso fortuito, que nós falamos lá no semestre passado. Então, olha aí. Então, imagina esse tipo de situação, né? Em um mês ou dois, o processo está resolvido. Essa é a grande vantagem de você ir para arbitragem. Você estipula prazo, você estipula quando que vai ter uma solução. E a decisão tomada ali, ela vincula as partes, ok? Você tem que seguir a Lei 9.307. A Lei 9.307, Lei Federal, é a que versa sobre a arbitragem. Vocês vão ter uma matéria sobre isso mais para frente, tá bom? Eu não vou entrar nesse assunto agora, o que vocês precisavam saber era isso. Então, se tiver uma conversão de arbitragem, ela é um pressuposto processual negativo também, ok? Então, isso aí afeta
a teoria das nulidades, afeta o bom andamento do processo. Por isso que eu entrei nesse assunto, tá bom? Giovanni, eu vi que você me perguntou sobre a questão dos prints do WhatsApp, né? Para o processo judicial, ele tem pouco valor. Pouco valor. Ele é apenas um indício de que teve alguma conversa. Por que, que ele tem pouco valor? Porque os WhatsApp eles são manipuláveis. Eu posso chegar e combinar com você e falar, ô Giovanni, eu vou te mandar umas conversas aí, eu vou te xingar, te ofender, né? Só que você, ao invés de você colocar meu nome, coloca aí o nome do Pedro. Pedro tá aí, né, Pedro? Tá me ouvindo? Então imagina aí, Pedro. Nós estamos combinando aí, nós, né? Eu e o Giovanni. Então quem vai estar quem vai estar ofendendo o Giovanni é o Murilo. Só que o Giovanni, ao invés dele salvar lá o nome Murilo, ele salvou o nome de Pedro, né? Aí depois ele vai e propõe uma ação contra o Pedro, falando o seguinte: o Pedro me ofendeu, o Pedro me xingou, o Pedro fez isso, o Pedro fez aquilo, outro, não é? Ele imagina que ele tenha pego ali no seu próprio WhatsApp, salva a sua foto, né? Ou no Facebook, Instagram, sei lá, pegou lá uma foto sua e colocou lá, né? Então, o, o WhatsApp ele é manipulável. Dizem até, eu ouvi dizer que tem o tal do fake WhatsApp, né? Que você fabrica a conversa. Então, os cartorários, o pessoal do cartório de notas, né? Eles estão espertos com relação a isso. O que você tem que fazer para que tenha algum valor jurídico? Né? E próprios juízes mesmo, os advogados, eles vão impugnar aquilo. Fala, isso aqui não tem valor nenhum, essa porcaria. Talvez tenha valor político, né? Tenha arsenal político, né? Que a imprensa quer essas conversas e acha que aquilo tem valor. Mas enfim, mas nós do direito a gente tem uma outra visão. Se você quiser dar um ar de juridicidade para a conversa do WhatsApp, você precisa, primeiro, apagar o nome. Apagar o nome. E aí vai ficar o seguinte: o número tal disse tal coisa para o outro número. Então é um número falou para outro número. E não uma pessoa falou para outra pessoa. Aí depois você averigua, é só você expedir um ofício para as operadoras de telefonia, né? Não é difícil você conseguir isso, para saber quem que é o dono desse número. Ah, esse número é do Murilo. Esse número não é do Pedro. Ah, então quem falou aquelas ofensas para o Giovanni não foi o Pedro? Não, foi o Murilo, que ele é o titular da linha. Entendeu? Então, e para dar um ar de juridicidade, o que você tem que fazer? Você tem que ir no cartório de notas e lavrar uma chamada ata notarial. Por quê? Porque o tabelião, ele tem fé pública. Fé pública. Então ele vai falar lá o seguinte, olha, imagina lá, o número do Giovanni, né? Eu não sei qual é o número. Viu, Arlete? Eu não sei. Imagina lá, o número tal, que é o número do Giovanni, falou isso, isso e isso. Ao número tal, que é o meu, por exemplo. Né? Então ele vai certificar justamente isso. Que um número falou para outro número. Né? E depois você que corra para saber se o número pertence ao Giovanni, se o número pertence ao Murilo. Não é? Depois que você corra atrás. Então, no caso lá que está em voga ali, do Sérgio Moro com o presidente da República. Né? O Sérgio Moro teria que ter feito o quê? Ele teria que ter apagado o número e falado, olha, esse número aqui, que é o número, por exemplo, do presidente, depois teria que ser demonstrado isso, que aquele número é do presidente da República, esse número falou isso. Né? Então, ir lá lavrar a ata notarial, porque o WhatsApp também pode ser apagado. Né? Então, como o tabelião tem fé pública, ele vai te lavrar essa ata, por isso chama de ata notarial, que vem do notário. O tabelião é conhecido como notário também, é um nome técnico, né, do tabelião, ele é chamado de notário. Então ele vai te dar um documento formal certificando de que houve aquela conversa. E como ele tem fé pública, aí sim vai ter valor jurídico, ok? Agora, print do WhatsApp e nada é a mesma coisa. Eu até trabalho, ó, é indício. Mas se você não trouxer outros elementos de prova, o juiz vai ignorar. Se for um juiz sério, né? Obviamente. Tá bom? Fica a dica aí, meus caros. Mas eu vou voltar a esse assunto lá em direito probatório. Aliás, eu já estou gravando essa aula. Hoje mesmo eu já estou subindo uma aula sobre teoria geral da prova. Então, se você quiser já começar a analisar, vai estar na playlist Processo de Conhecimento. Tá? Então, quando vocês chegarem nessa parte de teoria da prova, vai estar todas as aulas lá de direito probatório, vai estar tudo lá. Ok? Mas foi boa pergunta aí. Valeu. Valeu, Giovanni. Continuando aqui, então. Meus caros, então, a gente fala em nulidades absolutas
quando há, então, violação desses pressupostos processuais, por isso que eu estou aqui há 20 minutos falando de pressupostos processuais, é importante você mentalizar isso. Isso você estuda lá em teoria do processo, teoria geral do processo, ok? Então, violou esses processuais, nulidade absoluta do processo. Condições da ação, que é o interesse de agir e legitimidade da parte, também nulidade absoluta. E as garantias, né? Por isso que nós estudamos tanto. Lembra que eu falei em sala isso, né? Não sei se vocês vão se lembrar, mas eu falei, gente, eu preciso falar de cada uma dessas garantias. Elas são relevantes porque vai ter uma importância grande lá na teoria das nulidades. Porque violou uma garantia processual dessa, nulidade absoluta. O que é nulidade absoluta? Eu vou abrir um quadro aqui para você mentalizar, tá? Vou fazer esse jogo aí, né? Uma hora eu jogo aqui uma parte do material. Esse é o material do meu livro, tá? Então, beleza? Tem no manual e tem também naquele livro branquinho, né, que tem na biblioteca, tá bom? Então, olha só, depois aqui, ó, nulidade absoluta e nulidade relativa. Olha só, então a absoluta, reparem, são matérias de ordem pública, são questões de ordem pública, como essas que eu acabei de falar para vocês. A arguição pode ser, o juiz ele pode conhecer isso de ofício. Olha que interessante isso aqui, ó. Pode ser conhecido de ofício. O que significa isso? Independe de provocação das partes. As partes falando ou não falando, o juiz vê que está faltando ali uma prerrogativa, uma garantia processual que não foi observada, um pressuposto processual, o juiz de ofício, independentemente de provocação, ele pode decretar a nulidade, né? E outro ponto que é relevante sobre a nulidade absoluta, ela pode ser alegada ou conhecida pelo juiz a qualquer momento, qualquer tempo, que eu pus aqui para vocês. Obviamente, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado. Nós vamos ver lá na teoria, na coisa julgada, se ocorrer a coisa julgada, tudo aquilo que poderia ter sido alegado de nulidade vai ser tido como convalescido, tá? As nulidades ocorridas no curso do processo serão sanadas, a princípio, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui desde que não tenha ouvido a formação da coisa julgada, tá? Então, e obviamente também não preclui, porque é matéria de ordem pública, são matérias essenciais ao andamento do processo, né? Formam a base do sistema processual. Então, olha a importância da aula de preclusão. O que significa, então, que não preclui? E pode ser alegada sempre, tá? Então, a parte não perde a oportunidade de alegar eventual violação de uma garantia processual, ok? Bom, agora, o contraponto disso. Então, nós estamos falando de nulidade absoluta. O contraponto é a relativa. Quando nós estamos falando de nulidade relativa, nós estamos falando de norma de interesse das partes. Interesses das partes, interesses particulares. É basicamente isso, o que não for garantia, o que não for pressuposto processual, o que for condições da ação, será norma de interesse particular das partes. Eu lembro de um exemplo bacana que nós temos, é o artigo 190 do Código de Processo Civil, que fala da possibilidade das partes celebrarem negócios processuais, né? Então, os negócios processuais são prerrogativas que as partes têm de negociarem o procedimento, de criar suas próprias regras. Por exemplo, eles podem limitar testemunhas, limitar o número de provas, fazer acordo de instância única. Por exemplo, nesse processo aqui não vai ter recurso. Então, a sentença, quando advier, ela vai ser válida para todos. Né? Então, elas podem negociar procedimento. A ação tem que ser proposta no juízo tal, e é o que a gente chama de acordo de procedimento. Então, as normas ali previstas são exclusivamente do interesse das partes. Se houver algum desrespeito àquelas normas, imaginar, fixou um calendário, eles podem até fixar calendário, ao invés de fixar prazo, né, de 5, 10, 15 dias, eles podem fixar um calendário. Até o dia tal tem que ter ofertado a defesa, até o dia tal tem que ter sido feita a impugnação dos documentos. Né? E se passar esse prazo? Se passar esse prazo e ninguém falar nada, né, o cara praticou fora, mas ninguém falou nada, né, convalesce. É uma nulidade que, como se diz, passa, né? Sanável, é uma nulidade sanável. Ao passo que na absoluta ela é insanável. Insanável. Por isso que a gente chama de nulidade absoluta, é uma nulidade insanável. O que significa isso quando a gente fala que é sanável ou insanável? Né? Corrigível ou incorrigível? Se eu falo que é insanável, tem que ser repetido o fato.
O ato tem que ser feito de novo, praticado novamente. É o famoso quem trabalha mal, trabalha duas vezes. Isso só vale para a nulidade absoluta. Só vai valer para a relativa se a parte que estiver sendo prejudicada alegar no momento certo. Qual que é o momento certo? No primeiro momento que for falar nos autos. Quando a nulidade relativa, no primeiro momento que for falar nos autos, ele tem que, como se diz, levantar a mão e falar, se respeitou ali uma regra. Se ele não falar, aquela nulidade vai se convalescer. Ok? Então, na nulidade relativa, o juiz não pode também conhecer de ofício. Tem que ser arguído pela parte interessada. Ok? As regras que eu falei para vocês lá de competência territorial são todas de nulidades relativas. Por exemplo, se a ação tinha que ter sido proposta aqui em Uberaba, mas ela foi proposta lá em Ribeirão Preto, se eu não, regras de competência territorial, se eu não alegar no primeiro momento que eu for falar no processo, falar que, olha, a ação tinha que ter sido proposta lá, não aqui, né? Se não for falado no primeiro momento, haverá o que a gente chama de prorrogação de competência. Aquele juízo que até então era incompetente vai se tornar competente, ok? Então, a nulidade relativa é o oposto, né, da absoluta. Então, não são matérias de ordem pública, são matérias de ordem particular, interesse das partes. Então, se é interesse das partes, elas precisam provocar. Né? E se não provocar no primeiro momento, que for falar nos autos, haverá a preclusão, ou seja, perderá o direito de alegar a nulidade. Essa é a consequência. Ok, meus caros? Então, olha que importante que é isso. Tá bom? Me acompanharam? Nulidade absoluta, nulidade relativa? Posso prosseguir? Vou prosseguir, então. E já também para a parte final, tá? Que é a parte dos princípios. Princípios. Então, nós temos 4 princípios que regem a nulidade. 4. Princípio da causalidade, princípio da institucionalidade das formas, princípio da economia processual e princípio do interesse, ok? Eu vou abrir aqui para vocês mentalizarem o esquema do meu livro, tá? Olhem só, que eu acho que fica bacana aqui para vocês mentalizarem. Então vamos lá. E vamos explicar então. Então, ó, compartilhar, janela, Word. Bom, olhem só. Então, o princípio da causalidade. Causalidade. Traduz a seguinte ideia, né, de que se aconteceu a nulidade em um determinado ponto do processo, imagina, não houve citação, ou a citação foi nula. Né? Imagina essa seguinte hipótese. Né? Não houve citação ou a citação foi nula. Todos os atos posteriores à citação serão nulos. E os atos que são antes da nulidade serão preservados. Então, os atos contaminados, olha o que eu pus aí para vocês, os atos que são contaminados e dependentes, né? Volta lá, subiu aqui, não sei porquê. Os atos que forem contaminados, porque são dependentes daquele ato anterior, eles serão anulados. Os atos que não têm nada a ver, né? Que são independentes, eles serão mantidos. Então, olha que interessante. A manutenção, então, dos atos independentes e a anulação dos atos que são dependentes. Olha só, nós vamos falar, no estudo do procedimento, começa o seguinte, começa assim, petição inicial, primeiro ato. Depois a admissibilidade da petição inicial pelo juiz. Depois vai vir a citação. Imagina que a citação não ocorreu, ou ela foi nula. Né? Então, o réu nem se defendeu. Ele não se defendeu porque não foi citado. Aí o processo está seguindo. Está seguindo. Sem o réu. É o que a gente chama de revelia, né? Então, aí chega lá no juiz na hora de sentenciar. Já ouviram as provas, só as provas do autor, as testemunhas do autor, né? Sem o réu, nada. Aí, lá na sentença, o juiz vai sentenciar, ele dá aquela folheada no processo, dá aquela analisada e vê, cadê a citação? Oh, meu Deus, não tem citação. Então, todos os atos dali para frente vão ser todos anulados. Porque está tudo contaminado. Porque não houve observância do contraditório. Não é? Então, olha aí as garantias.
Todos os atos posteriores, então, à citação vão ser anulados, por causa desse princípio da causalidade. Né? E os atos que não têm nada a ver, não é, são independentes, eles serão preservados. Preservados. Igual, a petição inicial é apta? É. A admissibilidade também foi tranquila. Então, mantém a petição inicial, mantém a admissibilidade, os atos que são rígidos são preservados. Por causa de um erro, sim, tudo será anulado, exatamente naquele. O magistrado ele tinha que ter analisado isso na chamada fase organizatória. Na fase organizatória, que é logo. Quando começa a fase organizatória? Logo após a oferta da defesa. Ou passado o prazo de defesa. Né? Imagina, passou em branco, né? A gente chama em albis, latim, né? Albis é em branco. Então não ofertaram a defesa. Né? Vai para o juiz fazer lá o saneamento do processo. Então verifica lá, se o juiz verificar, não houve citação, aí ele tem que chamar o processo à ordem e mandar ser feita a citação e voltar ao processo na onde deveria, né? Na estaca zero. Né? Os juízes não estão lendo os processos, infelizmente. A parte, ela pode também pedir para o processo ser chamado à ordem, né? Falar assim, ô excelência, passou o prazo de defesa, mas eu verifiquei aqui que o réu não foi citado. Né? O autor também tem esse dever, como dever está de boa fé, né? De lealdade. Né? Até para evitar nulidades. Tá, mas se ele, se ele é o autor, né? A nulidade ela atrapalha o autor, porque vai fazer o processo retroceder. Né? O processo é sempre uma marcha em direção à sentença. E havendo nulidade, nós vamos ter retrocessos. Né? O famoso quem trabalha mal trabalha duas vezes. Então, a nulidade é prejudicial ao autor. Então, por isso que eu defendo a ideia de que o autor, se ele verificar que tem alguma nulidade, ele teria que alertar o magistrado, falar, né? Não teve a citação ali, a citação foi nula. Tanto é que ele nem se defendeu. Então, para evitar nulidades do processo, né, gostaria de Vossa Excelência chamasse o processo à ordem. Eu, nos casos que eu estou pelo autor, que eu verifico isso, que isso acontece, eu peço para o juiz chamar a ordem. Tem juiz que não gosta, viu? Porque eles às vezes que você está ensinando eles a trabalhar, ou que você está falando que eles são desatentos, né? Enfim, melindres, né? Tem juiz que é melindroso, infelizmente. Então, o último caso que eu tive foi agora em janeiro. Nós fizemos isso com uma. Ele não deve gostar mesmo. Geralmente não gosta, não. Teve um caso desse que uma juíza lá inventou uma audiência de conciliação na execução. Isso não existe. Na execução nós praticamos atos de agressão patrimonial. O devedor ele é citado, o executado ele é citado para pagar, ou para parcelar, ou para embargar a execução. Só isso. Né? E depois nós vamos penhorar os bens, avaliar, expropriar os bens, para obter o dinheiro. É isso que é o objeto da execução. E a juíza lá me marca uma audiência de conciliação. Eu falei, não, audiência de conciliação é lá no processo de conhecimento. Aqui não. Né? E pedi para chamar o processo à ordem. Né? Então ela ficou furiosa lá com a gente. Então deu até umas decisões meio arbitrárias lá. A gente foi para o tribunal. Tá lá no tribunal lá. Um agravo de instrumento lá. Já alegando nulidade. Né? Porque ela inventou um procedimento que não está previsto em lei. Lembra que eu falei na primeira parte da minha aula? Forma é garantia. E o procedimento é previsto em lei. Então, isso vincula o juiz. Para conferir isso para nós, segurança jurídica. O juiz desobedeceu a forma prevista em lei, nulidade. Legal, senhora. Né? Dá para brincar um pouco. Então, primeiro princípio, meus caros. Causalidade. Causalidade. Obrigado pela pergunta, naquela, foi boa. Correlato a isso, olha só, verso e anverso da mesma moeda. Nós temos a economia processual. O que é economia processual? É a ideia de aproveitar, então, os atos que não estão contaminados, né? Advogado boca quente, legal essa, Arlete. Legal. Olha, a advocacia não é profissão para covardes, né? Como diria o Sobral Pinto, né? Não é profissão para covardes. Então, e o advogado ele tem prerrogativas que foram até fortalecidas agora com a lei da boa de autoridade, que ficou bastante interessante, né? Mas aí vai a sua capacidade de argumentar. Por isso que nós temos que dominar duas matérias fundamentais. É esta que eu estou te explicando, processo é a base de tudo, e direito constitucional. São as duas matérias mais importantes.
tá? Eu, por exemplo, eu sou civilista, mas eu dou aula de processo, eu dou aula de direito constitucional, porque eu acho que qualquer um tem que saber direito constitucional e direito processual. Aliás, processo é garantia, e garantia integra a base dos direitos fundamentais. Então, olha que interessante. Ah, não, eu quero ser trabalhista. Perfeito. Você quer ser trabalhista? Domine processo do trabalho e domine direito constitucional. Olha a importância do direito constitucional em tempos aí de medida provisória. Está toda hora relativizando direitos trabalhistas. Os advogados trabalhistas que não dominam o direito constitucional estão piando fino, não é? Então, ah, não, eu quero ser penalista. Eu gosto da criminalidade, né? Eu gosto do penal. Beleza, que seja. Domine processo penal e direito constitucional, ok? Hoje mesmo eu gravei uma aula no meu canal sobre direito constitucional aberto, né? O Constitucional Aberto tá lá no YouTube, que a aula era de constitucional, mas eu falei o tempo todo de processo penal. O tempo todo. Eu falei das garantias dos parlamentares com relação à prisão e com relação ao processo. Eles não serem processados criminalmente. Depois, se vocês puderem, tiverem interesse, tá lá no canal do YouTube sobre direito constitucional. Pois bem, seguindo aqui, meus caros. Então, o outro lado da moeda é o princípio da economia dos atos. Ou seja, os atos não contaminados, eles devem ser aproveitados, ok? Por isso que eu disse que é o oposto, né, do princípio da causalidade, tá bom? Bastante simples. O terceiro princípio é o princípio da instrumentalidade das formas. Instrumentalidade das formas. Olha o que diz esse princípio. Lembra que eu falei que o processo civil é todo estruturado para manter os atos processuais e não para anular, tá? Cuidado com isso. Por quê? Por causa desse princípio aí. Esse princípio afirma o seguinte: instrumentalidade das formas. Tem um brocardo lá francês, pas de nullité sans grief, né? O que não causa nulidade, o que não causa prejuízo, não se anula. É basicamente essa a ideia. Ou seja, mesmo que você esteja diante de um desvio, se o ato atingir os seus fins, não se anula. Olha que interessante. Imagina, qual o propósito da citação? A citação, o propósito dela é informar o réu de que contra ele foi proposta uma ação. Imagina lá que está previsto que tem que ser citado por oficial de justiça. Imagina que a fazenda pública, né, ela tem que ser citada por oficial de justiça. Ah, não, é contra incapaz, tem que ser oficial de justiça. É lá na execução, é oficial de justiça. Aí o cara foi citado por pombo correio. Imagina, chegou a pombinha lá com o bilhetinho, ele abriu o bilhetinho e falou: você está citado, processo número tal, só tem o número do processo, né? E o cara vai lá e comparece no processo. Ele vai comparecer lá com os dois pés no peito, falando: essa citação é nula, foi citado por uma pomba, né? Um pombo correio, né? O que você vai alegar? Imagina, o juiz vai chegar e falar assim: vista a parte contrária para se manifestar sobre a possível nulidade da citação. Isso aconteceu comigo. Um dos primeiros processos que eu propus na justiça foi contra o Ipseng. Eu era recém-formado e eu propus uma ação contra o Ipseng. E o Ipseng, obviamente, ele é uma repartição pública, né? Um órgão público. Então, ele tem a prerrogativa de ser citado por oficial de justiça, conforme o código. A fazenda pública, né, ela é citada por oficial de justiça. Aí, eu não pedi para ser feita a citação por oficial. Eu só falei, requer a ação do réu, e foda-se. Né? Não pedi de forma especial. E o escrivão, eu entendo que o erro foi do escrivão, mas enfim, tô nem aí. O escrivão foi lá e mandou fazer a citação pelo correio, que a citação é a regra. A regra do sistema é a citação pelo correio com aviso de recebimento, o AR, né? E aí a Fazenda Pública foi citada com o AR, né? O AR voltou para os autos, estava lá, mostrou que ele foi citado, e ele compareceu no processo só para pedir a nulidade da citação. O juiz, eu achei até interessante, né? A ideia de proibição de decisão surpresa, né? O juiz mandou me intimar para que eu me manifestasse. O que eu aleguei? O princípio da instrumentalidade das formas. A finalidade da citação era de informar o réu. Ele foi informado. Só que ele foi informado por aviso de recebimento, carta do correio, com aviso de recebimento. Então o ato atingiu seus fins. Houve um desvio? Houve. Deveria ter sido por oficial de justiça? Deveria, mas foi por correio, né? Fazer o quê? Mas ele foi citado? Não foi? Então o ato tem que ser mantido. A citação é válida. Eu aleguei isso. Instrumentalidade das formas. O juiz
me deu, me deu razão. Eu achei até bacana, né? Um dos primeiros casos que eu peguei, já comecei ganhando com defesa processual. Olha só, alegação processual. Nem discutimos o pano de fundo, se devia ou não, se o direito era aquele ou não. Só uma questão processual lateral ali, o que a gente chama de incidente processual. E a questão secundária no processo. Então, olha que interessante. O juiz falou assim: não, realmente, o que importa é que o ato tenha atingido seus fins. E atingiu. Então, o que o juiz fez? Só reabriu o prazo para a defesa. Né? Então, não mandou fazer uma nova citação, apenas falou o seguinte: olha, para não te prejudicar com relação ao seu direito de ampla defesa, estou reabrindo então o prazo de defesa. Porque ele só compareceu, a Fazenda Pública compareceu no processo para alegar nulidade. Ela não apresentou a defesa, só alegou nulidade. Esperando que o juiz fosse anular, esperando que o juiz fosse mandar fazer citação de novo. Ou seja, que o processo é perder ali de tempo, quase um ano, para se fazer uma nova citação. O juiz foi muito esperto, muito sagaz, né? Eu acho que ele entendia de processo e apenas reabriu o prazo. Então, olha que interessante esse caso. Então, recapitulando, a instrumentalidade das formas diz o seguinte: se houver o desvio, havendo um desvio, ou seja, não observou a forma prevista em lei, o desvio é nítido, tá? Mas o ato atingiu seus fins, não se anula. Para que haja nulidade, então, vamos falar o inverso. Para que haja nulidade, tem que ter desvio, ou seja, inobservância da forma, e prejuízo. Então, desvio mais prejuízo é igual nulidade. Ok? Desvio mais prejuízo é igual nulidade. Desvio sem prejuízo, o ato é mantido. Perfeito? Acompanharam aí? Foi um dos primeiros casos que eu peguei. Então eu já tive que dominar a nulidade. Né? Mas como eu sempre gostei de processo, meu pai é processualista, foi até meu professor na faculdade, né? Então eu tinha que estudar processo igual um louco, porque ele me dava sempre as provas mais difíceis. Ele arrancava meu couro. A matéria do meu pai, que é essa que eu estou explicando para vocês, foi a única que eu não tirei 10. As outras todas em processo civil eu tirei 10. Essa eu não tirei, porque ele não deixava eu tirar 10. Olha que coisa, né? Eu fui com 9,6 de 10. Ele sempre dava um jeito de tirar ponto. Mas enfim, eu aprendi. Isso é o que importa. Meus caros, último princípio, então, para a gente fechar nulidades. É o princípio do interesse. O princípio do interesse. O princípio do interesse é o seguinte: é basicamente aquela ideia de boa-fé objetiva que eu falei para vocês no semestre passado. E também falei um pouco esse semestre, porque o artigo 5º do Código de Processo Civil afirma o dever de boa-fé. O que é o princípio do interesse? Significa o seguinte: aquele que deu causa à nulidade não pode alegá-la. A gente conhece lá em processo ou em direito civil de Tucuoc, lembram? Tucuoc, ninguém pode se beneficiar da própria má-fé, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Então, é clássico que acontece isso, né? É o advogado que muda de endereço. Ele mudou de endereço, mudou de e-mail e não informou no processo. Aí chega lá o mandado de intimação por e-mail, mandou para o e-mail anterior, o e-mail desatualizado. Então, ele não vai poder alegar que ele não foi informado, que ele não foi intimado. Ele tinha o dever, ele pode mudar de e-mail, de endereço, quando ele quiser. Quantas vezes ele quiser. Desde que ele informe no processo. Porque se ele não informa no processo, a intimação vai para o endereço anterior, vai para o e-mail anterior, ele depois não vai poder alegar que ele não foi intimado, que aquele processo violou publicidade, por exemplo. Ele não pode alegar. Por quê? Porque ele deu causa. Então, aquele que dá causa à nulidade não pode alegá-la. Um outro exemplo bacana sobre isso. Lá na execução, nós vamos dar isso lá no 5º período. Na execução, caso o credor não encontre bens do devedor, ele pode fazer o seguinte: ele pede para o juiz intimar o devedor, para o devedor indicar bens, a penhora. Sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade. Lembra de multa de 1 a 20%, ok? Então tem o ato atentatório à dignidade também lá na execução. E essa é uma das hipóteses. Só que o que tem acontecido? Não é um, não é dois. Eu já vi vários casos acontecendo. Caras desavisados, eles vão lá e indicam bem a penhora, eles indicam bem de família. O bem de família é impenhorável. Ou seja, se ele indica o bem de família, depois ele não vai poder alegar a nulidade da penhora, por ser um bem impenhorável. Porque aquele que dá causa à nulidade não pode alegá-la. O que os advogados desavisados deveriam fazer? Falar: olha, excelência,
a despeito da intimação de Vossa Excelência para indicar bens à penhora, ele vem informar que o devedor ele não tem bens. O único patrimônio que ele tem é a casa tal, o apartamento tal, que é bem de família. Ponto. Mas não, tem uns loucos que vão lá e indicam o próprio bem de família à penhora. Se ele indicar o bem à penhora, ele não vai poder alegar depois nulidade. Por quê? Porque quem dá causa à nulidade não pode alegá-la. Olha que interessante. Né? Então, meus caros, este é o quarto princípio que rege a teoria das nulidades. Perfeito? Me acompanharam aí? Era isso. Nulidades era isso. É bem simples, né? Geralmente 1 hora eu falo disso. Falei aqui em 55 minutos. Beleza? Alguma dúvida aí? Era isso. Nulidades era basicamente isso. Tá bom? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, estou à disposição. Se você lembrar depois, ou quiser perguntar depois, pode mandar um áudio aí no WhatsApp. Todo mundo tem meu WhatsApp também. Fiquem à vontade. Tá bom? Então, meus caros, se vocês não têm dúvidas, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Vou interromper aqui a gravação e daqui a pouco eu mando o link lá no grupo do WhatsApp de vocês, tá bom? Ana, você quer me perguntar, Ana Kelly? Pode perguntar. Se quiser abrir o microfone, não tem problema. Eu vou abrir o microfone porque eu estou digitando, a Aham. minha internet está bem lenta, então a pergunta Não, não chega a tranquilo, tempo. Eu tranquilo. fiquei numa dúvida. Então, se o devedor falar que ele tem aquele bem, que tem aquela casa, né? Vamos colocar assim, ele pode perder o bem dele, então? Ou não? Se ele indicar o bem à penhora, nesse exemplo que eu dei, porque o devedor ele responde com todo o seu patrimônio útil, né? E as exceções são os bens impenhoráveis. Depois, se você quiser, dá uma lida no artigo 833 do Código de Processo Civil. Lá fala dos bens impenhoráveis, tá? E além do 833, nós temos aquela lei do bem de família, que nós até estudamos no semestre passado, lembram? Que é o bem da morada, né, da residência, né, da família. Então, o que eu quis dizer é que ele não pode indicar o bem à penhora. Não deve. Mas se ele indicar, depois ele não vai poder alegar nulidade. Por que ele não vai poder alegar Depois nulidade? ele Porque ele que pode deu voltar causa. atrás, então. Exatamente. Depois ele não vai poder. Porque qual que é o princípio também? Se eu tenho a prerrogativa de vender, se eu posso vender, né, que é o poder de dispor, quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso vender, então eu posso também indicar a penhora para pagamento dos meus credores. Essa Entendi. é a ideia, não é? Então, Nossa, o que eu quis dizer também é que tem muitos advogados que são desavisados. Eles acham que vem aquela intimação do juiz, eles acham que eles são obrigados a indicar bem a penhora. Eles são obrigados a indicar bem a entendi. penhora se o patrimônio for disponível. Disponível. Então, como o bem de família é um bem indisponível, ou seja, é um bem insuscetível de penhora, ele não deve indicar a penhora. Mas se ele indicar, depois ele vai poder alegar a nulidade. Esse é o ponto. Entendeu? Entendi. Porque quem pode E mais, isso veio pode no o menos. novo Código Civil. No novo CPC. Novo CPC. Tá? É até um exemplo Entendi. também de preclusão lógica, né? Que é a proibição de comportamento contraditório também. Lembra que eu falei da Sim, preclusão lógica? Você analisa um ato anterior, indicou bem a penhora, e um ato posterior, alegou nulidade. Peraí, é incompatível. Então, esse segundo ato ele é inadmissível. Esse segundo ato, ok? Então, também é perfeito. correlato com o que nós falamos sobre a preclusão lógica, que é a proibição de comportamento contraditório. Tá bom? Agradeço a Tá pergunta, foi bom. muito boa. Obrigado, viu? Obrigada, Murilo. Obrigado você. Tudo bem, moçada? Mais alguém? Tem alguma dúvida? Aproveitem, estou aqui para isso. Então, beleza, gente. Eu vou encerrar então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar um áudio. Eu não me importo se mandarem áudio, tá? Pode, porque o áudio é mais fácil, né? Igual naquele acabou de dizer, né? Você verbalizar é mais fácil do que às vezes você digitar, tá bom? Então, muito obrigado. Boa prova para vocês na quarta-feira, tá bom? Então, e brevemente voltaremos. Muito obrigado. Um abraço. Deixa eu encerrar.